Eu não costumo voltar para ouvir a minha própria respiração. Até aquela noite, moro sozinho em um apartamento pequeno, no último andar de um prédio antigo. Há uma claraboia no corredor que dá uma luz azulada ao entardecer. De noite, a claraboia vira apenas um retângulo escuro no teto, como um olho fechado. Trabalho de casa, revisando textos e planilhas, coisas que não exigem presença física, só paciência. Quase sempre estendo a jornada até tarde, não por amor ao que faço, mas por medo de escutar o que sobra quando desligo tudo. Meu quarto é simples. Cama encostada na parede, lençol sempre liso demais, como se ninguém deitasse ali. Um abajur de cerâmica pálida. A cortina fina que nunca bloqueia por completo a luz da rua. O relógio digital com o número quebrado que transforma o 8 em um 6 que quer ser 8. Na cozinha, o café fica esquecido e volta frio mesmo no micro-ondas. Ouço o som distante dos ônibus descendo a avenida. O prédio estala em sua própria linguagem. Eu aprendi a reconhecer o estalo do encanamento, o ronco da geladeira, o lamento curto do elevador ao se deter no térreo. Às vezes, um vizinho tosse do outro lado da parede. Às vezes, nem isso. Não tenho muitos móveis. Nunca quis que as coisas fossem definitivas. A mesa no escritório improvisado é uma porta antiga, apoiada em cavaletes. O computador é bom o suficiente. As plantas morrem devagar apesar da janela, e eu finjo que é normal. Escuto música baixa para preencher o espaço, mas me pego tirando os fones para confirmar se não há algum ruído atrás do ruído. É um hábito estranho, interromper o som por medo de outro som. Eu me acostumei a falar pouco durante o dia. No fim da tarde, quando a luz fica oblíqua, minha voz também parece inclinada. Falo comigo às vezes. Coisas simples. Já vai anoitecer. Falta pouco. Hoje eu durmo cedo. Mentiras gentis para ninguém. As últimas semanas foram uma soma de pequenas noites em claro. Acordo entre 3 e 4. Sempre esse intervalo. Fico deitado, imóvel, tentando reconhecer o motivo. Quase sempre não há motivo. Apenas aquela consciência do corpo, a dor pequena no ombro, a garganta seca, o coração que insiste em contar uma história na palma da mão. Foi por causa desses despertares que instalei 2 câmeras de segurança. Uma no corredor, apontada para a porta de entrada. Outra no quarto, discreta, num canto alto da estante, entre livros que não li e um vaso vazio. Eu disse a mim mesmo que era por precaução. O prédio não é perigoso, mas o interfone apita de madrugada de vez em quando, e já encontrei cartas passadas por baixo da porta sem remetente. Além disso, saber que há uma gravação, uma testemunha eletrônica, me parecia um consolo. Minhas noites passaram a ter um novo ritual. Desligo o computador, fecho as cortinas, lavo a xícara, apago a luz e deixo apenas o abajur. O quarto tem cheiros que não mudam. Poeira limpa, papel, uma sombra de perfume antigo no travesseiro. O lençol esfrega na pele com um som seco, como o virar de uma página. O piso range no mesmo ponto, sempre o mesmo, quase um cumprimento. O relógio faz um clique muito leve quando marca certos minutos. A geladeira no outro cômodo ronrona e depois cala. O silêncio se divide em camadas, e eu fico entre elas, sem escolher nenhuma. Dormir, para mim, é um corredor longo. Eu passo por retratos que não lembro de ter tirado. Às vezes caio, às vezes paro e encosto numa porta. O corpo sabe o caminho melhor do que eu. Mas nas últimas semanas, o corredor pareceu mudar de lugar. A porta da entrada do sonho deixou de ser a mesma, e o piso, no fim, ranger diferente. A primeira vez foi uma sensação pequena, como uma unha encostando no tecido. Eu acordei sem susto, com os olhos ainda meio presos. O quarto estava parado. A cortina quieta, a rua mais silenciosa do que o comum. Havia um frio que não vinha da janela. Não era vento. Era uma ausência de temperatura, um recuo do ar, uma calma exagerada. E junto dela, um pensamento que não fui eu que pensei, mas que apareceu pronto. Tem alguém no quarto.
Não olhei de imediato. Fiquei de lado com o rosto quase dentro do travesseiro. A pele do braço arrepiou não de medo, mas de reconhecimento. Como se um nome antigo tivesse sido pronunciado e eu soubesse que era meu. Escutei mais, nada, só o meu coração. Aí sim, levantei a cabeça devagar. O abajur desligado, a sombra da estante no chão, a moldura vazia da porta do banheiro, o ar parado, nenhuma forma, nenhuma pessoa. Eu respirei fundo e me disse que era outra insônia, um resto de sonho, um corpo que não sabe em qual corredor está. Virei de costas para a estante e fechei os olhos de propósito, como se a escolha pudesse me proteger da pergunta. Mas o quarto continuou me olhando por dentro. No dia seguinte, acordei no mesmo horário, 3h45. A mesma calma exagerada. Dessa vez eu sabia que a câmera estava gravando e isso me deu uma coragem incômoda. Levantei, fui até a estante, olhei para a lente pequena, como se ela fosse um olho que também precisava dormir. Voltei à cama. Adiei por alguns minutos. Depois, peguei o celular, abri o aplicativo, retrocedi o vídeo da madrugada anterior. Vi a mim mesmo mexendo no travesseiro. O contorno do meu corpo sob o lençol. No canto do enquadramento, a luz fantasma do relógio marcando um 6 que parecia 8. Tudo normal. Mas quando avancei o vídeo para o minuto em que acordei, algo escorregou no som. Uma espécie de respiração, mas sem boca, como um fio de vento passando por um buraco de chave. Eu aumentei o volume. O ruído sumiu. Voltei alguns segundos. O ruído reapareceu, mas em outro ponto, como se não estivesse fixo no tempo particular. Ao lado direito da tela, onde a sombra da estante se deita, houve um escurecimento que não foi sombra. Durou 1 segundo. Não era movimento. Era a sugestão de um segundo rosto sem traços, refletido no vidro do quadro que encostei no chão. Quando pausei, desapareceu. Quando deixei correr, voltou, mas menor. Pensei em compressão de vídeo. Pensei em erro do sensor. Pensei em qualquer coisa que me permitisse continuar falando baixo. Nos dias seguintes, a rotina evoluiu como uma febre que aprende o corpo. Acordava sempre no mesmo intervalo. Às vezes, com a lembrança precisa de um peso no colchão, como quando um livro pesado é apoiado perto do pé da cama. Às vezes, com a sensação de que a cortina respirava. Revisei as gravações. Não vi ninguém, mas ouvi aquele fio de vento, ora aqui, ora ali. E a sombra que não era sombra voltava no reflexo do quadro. Nunca completa. Uma sugestão de contorno, um quase. Eu mantinha o ceticismo como quem segura uma xícara quente. Era melhor do que derrubar. Na sexta noite, desde a primeira sensação, acordei com o peso. Não no pé da cama, mas ao meu lado, acima do joelho. Um afundar lento, como se alguém tivesse sentado com cuidado. O lençol se moveu pouco, e eu senti o puxão que o tecido faz quando estica e volta. Não havia som. O apartamento prendeu a respiração comigo. Eu não acendi a luz. Não de imediato. Tentei perceber pelo corpo. O ar estava mais denso, mas sem cheiro. Minha pele entendia a proximidade. Quis dizer, quem está aí? Mas a frase morreu pela metade, como se engolir fosse um gesto de defesa. Virei o rosto, milímetro por milímetro. Não vi ninguém. Só o recorte do armário contra a janela. O peso permaneceu por alguns segundos, depois de eu ter certeza de que não havia nada visível. E então, foi embora. Como voltam as coisas que nunca saíram. Quando finalmente acendi o abajur, a luz foi demasiado branca. O quarto perdeu o relevo. Tudo ficou plano. Havia uma dobra nova no lençol, perto do meu joelho. Não sei por que reparei. Talvez porque eu sempre arrumo o lençol antes de dormir. Como se a ordem ajudasse a dormir. Aquela dobra era recente. O resto estava liso demais. Ao amanhecer, com o sol lavando as paredes, abri a gravação. Fui direto ao ponto. E pela primeira vez, vi algo que não era um ruído de compressão. Vi a luz do corredor falhar durante um segundo, como uma pálpebra que decide mudar de dono.
Vi a sombra da estante no chão deslocar-se ligeiramente para a frente, embora nenhum objeto tivesse se mexido. E vi o lençol ceder sem que minhas pernas se mexessem. Não uma marca de mão, não um contorno, apenas uma concavidade breve, como quando a memória afunda e volta à superfície com água nos olhos. Eu pausei ali. A imagem congelada ficou mais escura. O aplicativo ofereceu filtros e ampliação. Eu não toquei em nada. O quarto, do outro lado da tela, esperava por mim com uma paciência que não era minha. Comecei a assistir às gravações como quem vigia o próprio sono por ciúme. Todas as noites, no mesmo horário, surgia algo que a câmera captava, e eu não lembrava de ter vivido por completo. Não era sempre o peso no colchão. Às vezes, era apenas a presença imóvel no mesmo ponto do quarto, perto do armário, onde a sombra do abajur desenha uma fronteira cinza. Em alguns quadros, a figura parecia voltada para a cama. Não se movia, não entrava, nunca se aproximava. Mantinha a distância como um ritual. Passei a catalogar mentalmente as mínimas variações. Uma noite, a cortina inflou sem vento. Outra, o reflexo do vidro do quadro deixou de refletir o que estava à frente e refletiu um ângulo impossível, como se mostrasse um canto que não existe. Em outra, o relógio travou por 4 segundos, e quando voltou a contar, a hora estava certa, mas eu não estava certo de nada. Eu fui até o corredor e ajustei a outra câmera. Na tela, a porta de entrada aparecia com sua pintura cansada. A claraboia, um retângulo bem escuro. O corredor, estreito como um pensamento insistente. Revendo as madrugadas, percebi a mesma repetição. Uma interrupção minúscula na luz, um cinza que se tornava mais cinza, e então tudo de novo igual. Em nenhuma das ocasiões a maçaneta se mexeu, em nenhuma o trinco tremeu, mas eu sentia algo entrar mesmo assim, como entra o cheiro de chuva pela memória antes do tempo. A obsessão, dizem, tem o gosto do sal. Você nem percebe que é demais até os lábios racharem. Eu passava o dia esperando a noite, e passava a noite esperando por um movimento que não vinha. A figura imóvel estava sempre lá quando eu não a olhava, e a certeza da imobilidade doía como uma resposta que se recusa a ser pergunta. Comecei a falar mais baixo dentro de casa. Acordava e pedia desculpas para o quarto ao acender a luz. O abajur piscou 2 vezes numa terça-feira sem motivo. Eu desliguei e torci o cabo, como se isso curasse a lâmpada. Senti vergonha pelo gesto. O que mais me inquietava era a retroatividade. Quando voltei para rever a primeira noite gravada, a figura já estava lá, imóvel, no mesmo ponto, desde antes de eu sentir qualquer coisa, desde o primeiro dia. Não era algo que veio depois. Era algo que sempre esteve, e só decidiu reclamar o lugar que já era seu. Planejei a noite seguinte como quem prepara um encontro que não quer admitir. Arrumei a cama com rigor. Deixei o celular num ponto da estante que pegasse o quarto inteiro. Testei o microfone. Fechei a porta do banheiro para controlar reflexos. Tomei um chá insosso só para aquecer as mãos. E me deitei, com o propósito de fingir sono. O fingimento cansa mais do que o sono. Controlei a respiração. Deixei os olhos semicerrados para que as pálpebras não tremessem. O apartamento recebeu o escuro como um hóspede antigo. A rua, distante, parecia respirar também. O relógio se transformou num farol mínimo. E eu esperei. Quando o peso veio, não foi no colchão, foi no ar. Um espessamento ao nível do rosto, como se uma cortina fosse esticada entre mim e o teto. Eu resisti à vontade de abrir os olhos de vez. Continuei no papel de quem dorme e não dorme. Ouvi um som breve, quase um grão de areia rolando na madeira, e então o silêncio se consolidou. A presença parou num ponto acima do meu peito, a uma distância que não sei medir. Se tivesse uma boca, a boca estaria perto da minha boca. Foi aí que o ar resfriou de dentro para fora, como se a respiração de alguém, ao invés de aquecer, tirasse calor.
A figura que nunca se moveu, não no chão, não no reflexo, moveu-se na minha pele, como se o contorno do que eu não via passasse a existir pela pele que arrepiava. Primeiro, uma linha do ombro direito até a clavícula. Depois, um arco pequeno sobre o osso. E, enfim, uma aproximação ao ouvido. A voz não chegou como som. Chegou como o meu nome, mas pensado por outra pessoa. Eu o reconheci, porque era a mesma maneira de chamarem na infância, com um acento que ficou preso nos meus primeiros anos e depois se perdeu. Alguém me chamou do jeito que eu já não era chamado. E nesse chamado havia uma pergunta que eu não conseguia entender. Talvez não fosse uma pergunta, talvez fosse um lembrete. Me vi, por um segundo, deitado ali, e vi também o mesmo quarto, mas com uma luz azul de manhã, e com livros em outras posições, e com a cortina de outra cor. Vi o mesmo relógio, mas com todos os números inteiros, sem falhas. E eu, deitado, com uma respiração que não era a minha, mas sincronizada com a minha. A figura inclinou-se mais, mas não tocou. Eu não aguentei. Abri os olhos. Não havia nada. Só a luz quebrada do relógio. O teto neutro, o abajur desligado. Mas ainda senti o contorno por alguns segundos como quem alimenta um frio sem fonte. Rolei de lado. Os dedos procuraram a borda do lençol como quem procura um corrimão. Segurei forte demais. E então um som, enfim, som, veio do corredor. Um estalo único, mas mais grave do que o estalo da madeira. Não foi ameaça, foi afirmação. Eu me sentei. Não acendi a luz. Fiquei ouvindo o fim do estalo se perder no apartamento. E quando o silêncio voltou a ser apenas silêncio, deitei de novo, com o coração atrasado em 3 batidas. Ao amanhecer, minha primeira ação foi a mais previsível. Abri a gravação. Quis flagrar o momento do contorno, quis ver o meu próprio fingimento. O vídeo correu com sua indiferença habitual. Lá estava eu, imóvel, mas com sinais mínimos que só eu reconheço. Um tremor de pálpebra, um pulso no pescoço. O ar pareceu tremer quando a presença se aproximou. A imagem não soube traduzir. Houve uma granulação leve. O lençol não se moveu. Eu não me mexi. E então aconteceu algo que não sei explicar sem parecer outra pessoa. No canto inferior direito, onde aparece o carimbo de tempo, uma sombra atravessou a numeração, e por meio segundo, o quarto deixou de ser um só. Surgiram 2 camadas do mesmo cenário, desajustadas como um mau alinhamento de vidro. Na camada de trás, eu continuava deitado. Na camada da frente, eu me sentei, não ao mesmo tempo. Primeiro o deitado, depois o sentado. Avancei quadro a quadro. Vi a versão sentada de mim inclinar-se para a cama e observar a versão deitada, como faz quem confere se o outro respira. A inclinação não foi carinhosa, foi técnica, quase clínica. A mão da versão sentada ameaçou tocar o ombro do deitado, mas não tocou. E no instante em que eu, o deitado, abri os olhos no vídeo, a versão sentada virou o rosto para a câmera com um reconhecimento lento, como quem finalmente encontra o ponto exato do qual sempre esteve sendo visto. Pausar foi um reflexo. Eu congelei a imagem do meu próprio rosto, olhando para mim, de um ângulo impossível, pois a câmera estava alta e eu não lembro de ter levantado. Tentei voltar alguns segundos. O aplicativo travou. Tentei avançar. O arquivo demorou. Quando voltou, a cena estava normal de novo. Apenas eu, imóvel, apenas o relógio quebrado, apenas a cortina parada. O estalo do corredor, quando soou no vídeo, não coincidiu com o que ouvi de madrugada. No vídeo, o estalo veio 1 minuto antes. Na minha lembrança depois, como se a casa tivesse 2 cronologias. Como se eu tivesse 2 também. Fui até a porta de entrada. Toquei a maçaneta. Gelada. Olhei pelo olho mágico, o corredor vazio, a clarabóia, um azul lavado. Voltei ao quarto. Sentei na beira da cama. A dobra no lençol, uma nova. Eu não lembrava de tê-la feito. A câmera ainda gravava, discreta como sempre.
Eu pensei em desligar tudo, pensei em apagar o aplicativo, pensei em quebrar a lente com a ponta da caneta. Não fiz nada. Apenas respirei em ritmo curto, como quem aprende a andar de novo num corredor conhecido. Passei o dia em silêncio, não atendi mensagens, não liguei para ninguém. À tarde, a luz oblíqua me pareceu mais pesada. O abajur, ao acender, não acalmou. Tomei café frio sem reaquecer. O gosto metálico ficou na língua. À noite, deixei as câmeras ligadas mais uma vez. Deitei cedo, mas não dormi. Em certo ponto, levantei e fui ao escritório improvisado. O monitor refletia o quarto às minhas costas, e por um instante juro que vi a mim mesmo no reflexo deitado, mesmo estando de pé. Não cheguei a virar. O reflexo se corrigiu sozinho, como fazem os erros que se arrependem. Pouco antes das 3, sentei na cama. Desliguei o abajur. Fiquei na escuridão branda. Disse em voz calma para o quarto inteiro: "Eu sei, não sei o que eu sabia." O ar não respondeu. O lençol não mexeu. O relógio marcou um número inteiro e logo voltou a ser quebrado. Eu encostei a cabeça no travesseiro. Fechei os olhos. Dormi a única hora limpa que tive em semanas. Quando acordei, o sol já estava aceso. Abri o aplicativo sem hesitar. O arquivo da noite existia, mas o tempo da gravação tinha menos minutos do que deveria. Faltavam exatamente 60. Um pedaço inteiro. Assisti ao que havia. Em todos os quadros, eu dormia. Em nenhum, eu me sentava. Em nenhum, eu falava. Em nenhum, o lençol afundava. Aquela noite, segundo a câmera, fui absolutamente comum. E eu, que vivi, tinha certeza de que não. É difícil explicar, mas a dúvida se tornou mais estável que a certeza. Não adiantava mais buscar uma prova. As provas estavam se reorganizando para que eu não pudesse querê-las. Desliguei as câmeras no dia seguinte. Não foi um gesto de coragem nem de desistência. Foi algo parecido com aceitar que certas portas fecham a nossa mão por dentro, não por fora. Desde então, os dias retomaram seus ruídos. A geladeira ronrona no mesmo ritmo. O corredor estala onde sempre estalou. A claraboia concede aquela luz azul cansada no fim da tarde. Às vezes, eu converso baixinho com a casa para marcar posição. Digo boa noite sem ironia. Arrumo o lençol com cuidado. Coloco a xícara na pia e deixo a água correr um pouco só pelo som. De vez em quando acordo entre 3 e 4. Acontece. O ar, nesses instantes, volta a ser aquele ar que não é frio nem quente, apenas ausente. Respiro como quem pede licença. Não acendo a luz. Não mexo no celular. Fico de lado, olhando para o contorno escuro do armário e aceito que do outro lado da sombra há uma posição imóvel que não precisa se mover para existir. Não a chamo de presença. Não a chamo de ausência. Eu a chamo quando preciso chamar, pelo meu nome antigo, como me chamaram uma noite, num idioma que era meu e não era. Penso que talvez as câmeras não tenham sido feitas para o tipo de coisa que dorme com a gente quando a gente não sabe. Elas registram as superfícies, o que a luz entende, e há coisas que preferem o tempo errado, o ângulo errado, um reflexo que devolve 2 cômodos em um. Não é ameaça. É outra maneira de estar. Eu não tenho respostas. A figura imóvel no canto do quarto pode ser a soma de todos os momentos em que eu deitei esperando dormir e não dormi. Pode ser a sobra do que já fui, encostada ao armário, aguardando que eu me deite para conferir se ainda respiro. Pode ser alguém que viveu aqui antes e que aprendeu o meu nome pela casa, pelo modo como a madeira range. Pode ser só o desenho do que a câmera decide inventar quando a noite lhe parece longa demais. Não importa mais. Às vezes, acordo com a sensação de estar sendo observado, não com medo, com um cuidado antigo, como se alguém velasse o meu sono sem saber por quê. Eu não ligo as câmeras para conferir. Eu não preciso. A dobra no lençol aparece em lugares que não fiz. O relógio, de raro em raro, acerta todos os números. O abajur
antes de acender, prefere um segundo de escuridão a mais. Eu aceito esses gestos como se fossem pequenos bilhetes deixados por alguém que mora comigo sem abrir a porta. Sei que não estou só no quarto. Sei também que, de certo modo, ninguém mais está. O que ficou, fica por conta própria. Eu apenas empresto o ar. Quando a madrugada me encontra e a casa para de fingir que dorme, eu fecho os olhos e deixo que me chamem por um nome que reconheço de um lugar onde nunca morei. É um chamado simples, quase um sussurro. E ao ouvi-lo, eu aprendo de novo a respirar como quem não precisa provar nada para a luz. Desde então, deixei as câmeras desligadas. Mas às vezes, acordo com a sensação de estar sendo observado. E sei que não preciso conferir o vídeo para ter certeza.